Adilson Moraes, o Santos terá o retorno de Zé Rafael, que será titular na partida do próximo sábado. Também o Peixe não terá o Souza. Souza levou o terceiro cartão amarelo. Gonzalo Escobar será o substituto. Jordão, coloca na tela aí a provável escalação do Santos para a partida contra o Fortaleza no próximo sábado, às 16 horas. Olha, tá na tela para você curtindo o Tubarões da Resenha. Provável escalação do Santos, já quero colocar na mesa para debater com Adilson Moraes e com vocês, Tubarões. Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Adonis Frias, Luan Pérez e Gonzalo Escobar, o Pablito. No meio-campo, João Schmidt, Zé Rafael e Benjamin Roleiser. Na frente, Álvaro Barreal, Guilherme e Lautaro Dias. Essa é a provável escalação do Santos. Adilson, temos algumas mudanças aí, né? O Escobar no lugar do Souza, o Zé Rafael no lugar do Vitor Hugo e o Guilherme ali entrando no ataque, já que teremos o fim, né, do esquema de 3 zagueiros. Te agrada essa escalação, essa provável escalação? Lembrando que oficialmente o Santos será escalado 1 hora antes da partida. Olha, essa escalação não é surpresa, né? É sempre isso que o Vojvoda tem levado a campo quando ele não utiliza o esquema com 3 zagueiros. Aliás, utilizou só uma vez contra o Botafogo. Então, fora desse esquema e dentro das perdas que ele teve, como o caso do Souza, né? Então, o Escobar a gente sabe que não tem o que fazer. Então, ali é uma coisa que a gente já esperava, essa mudança, né? Agora, o meio-campo, quando ele tira o Vitor Hugo, né? Traz aí de novo o Zé Rafael, coloca ali na frente o Guilherme e o Lautaro, né? De repente ele poderia fazer alguma mudança, mas você fala, a mudança que eu sempre sugeri, né, seria o Souza jogando ali pela esquerda, como atacante, deixando o Escobar como lateral, mas isso, pelo visto, ele não vai fazer, embora o Souza tenha jogado bem naquele pedaço ali, daquele território de gramado. Talvez aquilo que a gente comentou, o meu caro Marcão, ele sacar o Roleiser da equipe e colocar o Zé Rafael para fazer função de meia. O Zé Rafael fazendo a função ali de meia, de armador da equipe mesmo, e não como volante, né? E aí o Vitor Hugo entrando no time. O Vitor Hugo entrando no time. Talvez seria a única alteração que eu poderia fazer nesse time do Vojvoda. E aí você colocaria o Guilherme como titular de fato? O Guilherme como titular. Adilson, eu tiraria o Guilherme, por mais que eu entenda que o Guilherme é um jogador importante, eu tiraria o Guilherme do time titular, deixaria o Guilherme como arma importante para o segundo tempo. Primeiro, pela questão emocional. O Guilherme tem sentido a pressão quando joga na Vila Belmiro. A torcida no segundo erro do Guilherme começa a vaiar, começa a criticar o Guilherme. Ele vai errar, o Guilherme erra muito. A gente sabe, tenta muito, mas erra muito também. Então eu até preservaria o Guilherme no primeiro tempo. E aí, considerando que o Santos não tem peças importantes no banco de reservas... Não existe. Porque o que acontece? No segundo tempo, quais são as nossas opções? O Robinho Júnior, que é um garoto, tem qualidade, mas é um garoto. Não dá para apostar as fichas no Robinho Júnior num jogo decisivo. Ele pode desequilibrar? Claro que pode. Mas não é o cara que você vai apostar todas as fichas para vencer uma partida, para reverter um resultado. Você tem o Bilal Brahimi, que não dá. Claramente, tecnicamente, é um jogador fraco. Você tem o Tiquinho Soares, que é um jogador que está muito mal, está pesado. Você tem o Gustavo Cabadeiro, que de longe é ruim, de perto parece estar de longe. O galopeiro. Exato, o galopeiro. Então a verdade é o seguinte, eu seguraria o Guilherme para o segundo tempo. Então eu entraria com o Vitor Hugo no meio campo, manteria, claro, o João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo e Roleiser, e colocaria o Barreal ao lado do Lautaro, entendeu? Eu seguraria o Guilherme até por essa pressão emocional. Eu gosto da tua ideia, não acho ruim não, mas eu preservaria o Guilherme até pelo nosso banco de reservas não ter qualidade. Eu acho que tem que pensar uns 90 minutos. Se o jogo fosse de 45 minutos, ok. Mas o Santos prega na segunda etapa e talvez o Guilherme possa ser importante fisicamente no segundo tempo. É uma opção, Marcão, né? Eu acho que também pode-se fazer isso. E falando em Guilherme, né? Que o Guilherme erra, a torcida não tem paciência e tal. Eu acredito que nessa reta final, infelizmente, o Santos não vai poder contar muito com o seu torcedor. A gente tem falado aqui de apoio da torcida, você tem pegado bastante nessa questão dos ingressos, né? A procura é baixa e nós estamos falando de 15 mil torcedores. Veja só, nós estamos falando de um dos maiores clubes do planeta, o maior clube do planeta, com uma história belíssima, e nós estamos falando de colocar 15 mil pessoas. Um absurdo. Né, isso é algo assim que é até vergonhoso. É vergonhoso, né? Você ter que discutir isso. O Mirassol tem lotado o seu estádio. Exatamente. Mirassol é uma cidade de 60 mil habitantes,
Cara, na boa, será que tem 20 mil torcedores do Mirassol? Santos é uma cidade turística. Você está falando de 1/3 da cidade dentro do estádio. Porque a maioria lá não torce pro Mirassol. Não torce. Torce pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Santos, pro Flamengo, pro São Paulo. Vai na vibe. Cara, o Mirassol tá lotando o seu estádio, o Maião. E aí quando você fala... O Bragantino lota o estádio dele, cara, às vezes. Lota e tá construindo outro, né? Tá construindo outro. Não tem essa lorota de arena, não. Eu não vi até agora o presidente Marcelo Teixeira soltar um comunicado nas redes sociais, uma ação de marketing voltada pro jogo de sábado. Não tem absolutamente nada. Então o Santos peca em vários aspectos, né? E um desses aspectos que o Santos há muito tempo deixa a desejar é o marketing do Santos, né? A gente viu o fechamento de lojas da Santos Store. Não tem loja em São Paulo. Não tem loja em São Paulo, quer dizer, são muitos absurdos que acontecem com o Santos que vai fazendo com que o Santos se apequene cada vez mais. Isso é lamentável. Aí você vê times... Qualquer time hoje que tem um pouco de organização, né, que tem um pouco de estrutura, consegue ultrapassar o Santos, né? E falando aí do Mirassol, você vê, o Mirassol bastou uma venda de um jogador para fazer toda essa revolução. Uma venda de um jogador que é o Luiz Araújo, né, que foi vendido. O Santos vendeu trocentos jogadores, vai vender mais, tem o Souza aí que já está sendo especulado e a gente não tem um CT nosso, porque o CT do Santos que existe lá, o terreno pertence à União. Né? Vai para leilão, se o Santos quiser comprar, o lance mínimo é de 70 milhões, o Santos está correndo atrás dessa grana para poder dar esse lance, ou seja, e aí você falar de 15 mil torcedores, você se esforçar, fazer campanha de marketing para poder colocar 15 mil pessoas, Marcão. Já era para ter esgotado os ingressos. Mas há muito tempo. Essa hora era para a gente estar falando aqui, olha, galera, vá à Vila Belmiro curtir o jogo ali do lado de fora. No bar do João, no bar do Alemão, porque na Vila, mas compareça à Vila Belmiro, fique lá no barzinho, a tua energia vai ser fundamental. E não, estamos falando aqui que estamos juntando torcedores praticamente para lotar a Vila Belmiro no próximo sábado. Uma vergonha. Eu acho que o Santos deve ser aí um dos únicos times, do único time cuja sua torcida não está na cidade. Agora, esse distanciamento do torcedor com o time, porque torcida o Santos tem. Concorda comigo? 8 milhões. Esses números existem. Existem. Eu tenho certeza, porque, veja, o Santos levou 37 mil no Allianz Parque contra o Ceará. Bateu o recorde no Allianz Parque. O Santos levou 39 mil contra o Juventude no Morumbi. Bateu o recorde na época. Levou 55 mil contra o Vasco da Gama no Morumbi. Ou seja, Arena Corinthians. Na Arena, bateu contra o Botafogo, domingo, coisa linda. Coisa linda. Tinha mais de 3 mil torcedores do Santos no Engenhão. E olha, sem medo de errar, a torcida do Santos estava cantando muito mais que a torcida do Botafogo. Ou seja, torcida o Santos tem. Agora, Adilson, o que se passa? Porque existe um distanciamento do torcedor do Santos em jogos na Vila Belmiro. Isso se deve ao elenco que não deu liga com o torcedor, a insatisfação do torcedor com o presidente Marcelo Teixeira. Também. Nessa hora, não tem que deixar tudo isso de lado e o que prevalece é o amor do torcedor com o clube? Para mim não interessa quem está lá como presidente ou quem está lá vestindo a camisa 11, 7 ou 10 do Santos. Olha, Marcão, você encontrar torcedor, né? Eu acredito que todo mundo que é santista seja apaixonado pelo Santos, é um apaixonado pelo Santos. Apoia, curte, consome os produtos do Santos. Aqui o próprio Tubarões da Resenha, tem muita gente ligado conosco, tem interesse em saber mais sobre o Santos Futebol Clube. Agora, nesses últimos anos, se você fizer um levantamento dos últimos 3 ou 4 presidentes do Santos, um foi afastado, um sofreu impeachment, o outro foi expulso do quadro associativo, conta que não fecha, né? O Rueda mesmo foi banido aí, está tentando voltar via justiça, não conseguiu. O Marcelo Teixeira já teve problemas também aí com a sua prestação de conta nesse primeiro semestre. O Santos que caiu para a segunda divisão, volta, promessa de reconstrução, vem o Neymar é uma esperança, o Príncipe voltou e o Neymar também não dá resultado dentro de campo. O Marcelo Teixeira com declarações patéticas muitas vezes, né? Declarações pífias, que você não vê ali um representante à altura do Santos, agora fazendo a gente passar vergonha cada vez que ele abre a boca. Disse agora que ele defende que apenas 3 times possam descer, isso é uma vergonha. Na verdade ele defende isso desde o começo do ano. Exatamente, porque ele sabe... Ao invés de montar um time competitivo, exatamente, ele está defendendo quer mudar as regras, redução, né? Redução. É a mesma coisa da Polícia Militar em São Paulo, que ao invés de controlar as organizadas, criar regras e punir quem de fato causa baderna, proíbe a torcida de ir para o estádio. Parece o Marcelo Teixeira.
Ao invés de montar um time competitivo, ele quer acabar com a quantidade de times rebaixados. Exatamente, É muito fácil. é fácil. Então, assim, isso é mais uma assinatura da incompetência do presidente Marcelo Teixeira. Então, por essas e muitas outras situações, o distanciamento, né, o ingresso que é caro, você tem o custo, você tem que fazer tudo isso, já tem os problemas de logística da Vila Belmiro, não tem aonde você deixar o seu carro, você não tem um lugar bacana para deixar seu carro com segurança, então tudo isso existe. Mas, se o time estivesse vivendo um grande momento, o torcedor esquece isso. O torcedor vai, porque também a Neoquímica Arena, lá em Itaquera, a gente sabe também das dificuldades que é para se chegar lá. E cada jogo do Corinthians tem 30, 40 mil pessoas fácil. Agora o Santos não corresponde, Marcão. É um time que perde para o Vitória dentro de casa. Quer dizer, passa sufoco contra o time reserva do Grêmio, passa sufoco contra o time reserva do São Paulo. Tem um jogo dificílimo de vida ou morte contra o Fortaleza. Esse jogo, para mim, contra o Fortaleza, é muito mais importante do que foi contra o Vitória. Com certeza. Porque com o Vitória nós perdemos. Para mim é mais difícil. É mais difícil. Porque contra o Fortaleza é melhor. Por mais que esteja menor, pior ranqueado na classificação, mas o time é melhor. O Fortaleza é melhor tecnicamente que o Vitória. Por isso que eu digo aqui, para mim, dos clubes que estão ali no Z4, o único que eu acredito que tem a chance de sair do Z4 é o Fortaleza. Para o senhor, o Fortaleza é o Bayern de Munique. E o Fortaleza tem... É impressionante. O senhor fala do Fortaleza com brilho nos olhos. O cara que está passando aqui perto do estúdio, está escutando o senhor falar do Fortaleza, o cara está achando que o Fortaleza está invicto e brigando pelo título do campeonato. O senhor está louco. O senhor realmente... quando o senhor fala do Fortaleza, o senhor sai de si. Não, o senhor sai de si. É o time que... Por isso que se o Santos venceu o Fortaleza, para mim acabou. O Fortaleza já está afundado e o Fortaleza... Abre 8. Faltando 8 jogos. Abre 8. Abriria 3 rodadas, faltando 8. Né? Então, e depois do Santos, o Fortaleza pega o Ceará. Isso. Que é um clássico ali, né, estadual, tem toda essa rivalidade e o Fortaleza não vence o Ceará. Acho que, pelo menos de todo esse tempo que o Vojvoda teve lá, 3, 4, 5 anos, 3 anos, né, Bigodinho? Não vence o Ceará. Coloca o Fortaleza de Munique, porque ele fala com tanto gosto do Fortaleza que eu tô achando que é o Fortaleza de Munique. É que o Fortaleza Vamos ver se é tudo isso mesmo. O Fortaleza já deu 2 sprints no campeonato. Ele já passou por... Sprint pra quê? Ele passou... Fortaleza tá lá embaixo, sprint pra onde, meu amigo? Não, mas se ele venceu... Sprint pra onde, cara? Marcão, se vencer... Sprint, se o Fortaleza tá afundado lá, meu. Mas se vencer o Santos, muda. Tá se louco, vencer o cara. Santos, fica 2 pontos. Eu nunca vi alguém dar sprint pra baixo, cara. Entra na briga. Que sprint, cara. Entendeu? Fortaleza perde é um jogo quarta, perigosíssimo. Domingo e quarta. Sprint aonde? Vamos imaginar... Que campeonato que o senhor tá vendo, cara? O que você imagina? Qual é a consequência que vai ter? Tá de brincadeira? Qual a consequência? Sprint, cara? Qual a consequência que vai ter pro grupo? Qual o impacto que vai ter no Santos psicológico, de torcida, se o Santos perder pro Fortaleza? Não, com certeza. Isso aí sim. Se perder, meu Deus... Se o Santos perde sabadão, a crise tá instalada na Vila Belmiro, meu amigo. Aí acabou de vez. Por isso que eu tô dizendo. Né? Eu tô com medo do Fortaleza. Do Fortaleza eu não temo. Eu temo a qualidade e a competência. Tem tanto medo do Fortaleza, cara? Não é medo, que é um jogo decisivo. O senhor tá 3 meses falando Fortaleza aqui, cara. O aproveitamento do Fortaleza de que eu não todos sei. Os times que estão no Z4, o Fortaleza é que tem o melhor aproveitamento. Vamos ver esse Fortaleza aí. Porque ele fala tanto do Fortaleza, deve ter algum jogador que estava sendo guardado para esta rodada. Vamos lá. Põe na tela aí o Fortaleza. Fortaleza de Munique, de Adilson Moraes. Fortaleza de Munique, de Adilson Moraes, olha lá. Comandado por Martim Palermo. Na opinião de Adilson Moraes, melhor que Guardiola. Melhor que o goleiro Vojvoda. Deve ser um goleiro fantástico, deve ser o Neuer do Brasil. O aproveitamento do Palermo no Fortaleza é melhor do que o Vojvoda e comparando ele com a campanha do Santos também é melhor. 50% de aproveitamento do Palermo. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Daqui a pouco teremos um comparativo entre Juan Pablo Vojvoda e Palermo. Tá. Palermo ganhou o quê, cara? O que o Palermo ganhou na carreira dele? O desempenho do Vojvoda é pior do que o do Xavier. Não, isso é um fato. Trouxemos isso no programa Santos Total. Boa. Na tela, o Fortaleza de Munique. Na tela, o Fortaleza de Munique, comandado por Martim Palermo. O goleiro é o Breno, com todo respeito ao Breno. Jogou aonde? Do lado direito, chupou laranja Mancuso. Com quem? Chupou laranja com quem, o tal do Breno? Na zaga, o Brites e o Ávila. Do lado esquerdo, o Bruno Pacheco, que tem 77 anos de idade. No meio-campo, o Sacha, o Pierre e o Pochettino. Mas pode jogar o ex-Santos, hein? O Crispim. Pode jogar o Crispim, hein? Lucas Crispim. No lugar do Pochettino. Tá voltando. Do lado direito, o Herrera. Aí é problema. Breno Lopes e o Lucero.
O Lucero. Tá de volta o Lucero. Esse é o time do Fortaleza. Adilson, olha, se nós compararmos o Fortaleza ao Vitória, eu concordo contigo que Tem o Kusevich. O Kusevich também tá voltando, o zagueiro. Kusevich está voltando, hein? Pode ser que ele entre Kusevich deve ser titular. Eu concordo contigo quando o senhor fala que o Fortaleza é melhor que o Vitória. Sim, Agora, melhor. o Santos, na minha opinião, tem a obrigação de vencer esse jogo. Sim, como tinha a obrigação de vencer o Concordo. Vitória, como tinha a obrigação de vencer o Grêmio, né? Mas infelizmente não venceu o Grêmio, né? Não venceu o Vitória, por isso que existe o temor. Agora, o Santos precisa vencer, porque vencendo, ele abre uma distância para um rival direto, afunda ainda mais o Fortaleza, e se o Fortaleza encarar o Ceará e perder para o Ceará, como tem sido nos últimos 3 anos, aí o Santos fica tranquilo, entendeu? É mais um que o Santos tira aí dessa briga pelo descenso, não tantos por méritos do Peixe, mas também por incompetência dos seus rivais, né? Agora, o Fortaleza tem desfalques importantes. Jordão, coloca na tela pra gente os desfalques do Fortaleza de Munique. O Oswaldo na não joga, opinião, na opinião O de Oswaldo tá Adilson fora. Moraes. Coloca aí. Fortaleza de Munique. Atenção, O hein? Pikachu também não tá. João Ricardo, o goleiro, tá fora. Tá fora também o zagueiro Benevenuto. Matheus Pereira, meio-campista. Marinho Podpah, Olha tá só, fora aí o Marinho Podpah, o minimício. e o Alanzinho, minimício aleatório. E tá fora também o Alanzinho, revelado pelo Santos Futebol Clube, que o senhor disse que seria o novo Almir da Vila Belmiro, o Alanzinho. Meu Deus, então mas tá aí, mas Adilson. nem o olha, Rodrigo Tchuí. tá aí, o Fortaleza com muitos desfalques, o Santos só não terá o Souza e o Neymar. No mais, o Santos está completinho, né? O Souza é um baita desfalque, considerando a última partida, os últimos jogos do Souza. O Neymar não vejo um desfalque tão grande assim. Claro, se você imaginar o que o Neymar vinha jogando antes de se contundir, não acho que o Neymar faz tanta falta assim. O Neymar que a gente imaginava que seria, faz muita falta. O Neymar voltando contra o Flamengo, essa deve ser a expectativa, né? Quem é que sai desse time? Eu tiraria o Roleza. O Roleza, né? Eu tiraria o Dias Roleza. contados, Eu é vejo uma ala da imprensa, de torcedores, querendo colocar o Neymar no lugar do Lautaro. Eu discordo. Falso 9 ali? É porque eu acho que o Lautaro, ele é ruim, certo? É ruim. Mas ele é um ruim com sorte, ou seja, ele é um jogador ali que se movimenta Se bastante. o Lautaro tivesse técnica, ele seria o novo Romário. Exatamente. Corre, que é uma Não vai- brincadeira. Seria quem? Eu seria o novo Romário. Não, porque ele corre, que é uma brincadeira. Ele corre, ele tá em todo lado do campo. Ele corre. Ele corre pra cá, ele corre pra lá, ele sobe, ele cabeceia, ele bate escanteio, ele vai pra torcida, ele volta, ele vai lá fora na padaria, corre, pega um café, volta pra campo. O que o homem corre é uma barbaridade. Ele tá em todas, Marcão. Mas se ele tivesse técnica, se ele soubesse botar a bola pra dentro da rede, ele seria melhor que o Romário, velho. Porque o Romário não precisava correr, porque ele tem aqui um talento de sobra. O Romário é divino, né? Tem uma coisa sobrenatural. O Lautaro não tem. Entendeu? Então, se você colocar um cavalo, ou um gato, ou o Lautaro, é a mesma coisa, porque só corre. Então, entendeu? Botar um gambá, não tem um monte de gato na Vila Belmiro lá? Solta aqueles gatos pra correr e o Lautaro é a mesma coisa. Porque correr por correr, o gato corre, o cavalo corre, todo mundo corre. Agora, a diferença é que o Lautaro tá lá pra fazer gol, né? Vou voltar. Volta. Então, aí você vem dizer que ele é um grosso com sorte? Tá de Agora você vem brincadeira. falar que se colocar um cavalo no ataque é a mesma É coisa. uma coisa, brincadeira. pô. É brincadeira só pra correr, velho. É brincadeira, viu, Brincadeira. meu cara Jordão? Olha, O cara comparar, não pode, cara. Você colocar na mesma frase Romário e Lautaro Não, Dias, se ele cara. tivesse Você não pode técnica, fazer isso, cara. se ele tivesse isso aí é um técnica. absurdo, isso aí é uma loucura, Ele cara. só corre, isso é um escárnio. O que o senhor falou agora E outra é um coisa. verdadeiro escárnio o senhor colocar Lautaro Dias e Romário na mesma frase. Isso é um escárnio, o senhor cara. disse aqui nesse programa que o Luca Meireles, que o senhor disse que não é craque, ontem meteu mais um, o senhor disse que o Lautaro Dias joga mais que o Luca Meireles. O senhor é brincalhão. O Lautaro Dias joga mais que o Luca? Você disse que não faz disse. falta. Você disse que o Lucas Meireles não faz falta. Não disse isso. Eu disse o seguinte, que o Luca Meireles não é o craque que estão pintando porque ele tem feito o gol no Shakhtar. Eu disse o seguinte, Quanto o que o Dinamo de Luca Kiev, Meireles, o meteu grande mais um, erro hein? do Luca... E nem é titular lá, hein? Perfeito, por isso que eu tô falando. Nem é titular, Mas hein? a galera não acompanha futebol, a galera vê SofaScore, vê os sites, vê os aplicativos, sobe lá o gol. A galera, o Luca Meireles, o cara não vê o jogo. Você acha que alguém vê o jogo do Shakhtar? 4 jogos,
4 gols em 8 jogos e uma assistência. Ele não é titular, só foi titular em 3 jogos. Mas pro senhor, o Lautaro Dias é melhor que o Lucas Agora, Meirelles. Jordão, pede pra galera Pro senhor, o Tiquinho. O cara não. O Tiquinho é melhor que o Lucas público. Meirelles. Se eu colocar na mesma frase Lautaro Dias e Romário. Eu falei que se ele tivesse, tá louco se ele de tivesse metanol, técnica, se ele tá louco tivesse de metanol, técnica, pô. se Tá ele louco de fosse metanol. realmente um jogador de futebol que tivesse, mas ele só corre. O Lautaro só corre, entendeu? É só Não, o isso. Lautaro Ele corre pra cá, ele corre tecnicamente. pra lá, ele corre. O Lautaro, beleza. o Lautaro tecnicamente é horroroso, concordo contigo. Agora, é um jogador que dá movimentação, que dá opção, né? Para os criadores ali de jogadas do Santos, tanto os laterais como Isso. também o meia. Opção de matar a jogada. Ele é um jogador que se movimenta bastante. Agora, tecnicamente, eu concordo plenamente contigo que é um jogador fraco. Agora, hoje, eu não sacaria o Lautaro Dias. Nem sem o Neymar, nem com o Neymar. Para mim, Neymar voltando, sai Roleiser, entra Neymar Júnior. Para mim, é tão simples quanto 1 mais 1 é 2. Agora, tem favorito o jogo do próximo sábado, na sua opinião? Ou é um jogo igual 50-50? Eu coloco 50-50. Diante do que o Santos Meio a tem. meio? Meio a meio. 50-50. Não tem favorito, não. Porque esse jogo aí é matar ou morrer pro Santos, matar ou morrer pro Fortaleza. O Palermo tem plena consciência disso, que se o Fortaleza perder esse jogo, ele praticamente decreta o seu descenso, né? Se complica ainda mais. E se o Santos perder esse jogo, aí a crise, o caldo entorna, aí o molho já suja o avental, aí já começa a vir o filme de 2023, começa a bater o desespero, a torcida que deveria apoiar não vai mais apoiar, a torcida vai perder a paciência de vez com os jogadores, vão escolher vilão, ou seja, o Marcelo Teixeira, que 1 ou 2 semanas atrás tinha dado uma declaração, né, lá no podcast, lá no BarbaCast, dizendo que o time do Santos é excelente. Ele disse com essas palavras. Marcelo Pírio Teixeira. Ele disse com essas palavras: o time do Santos é excelente. Ele que começou o Campeonato Brasileiro dizendo que era uma vergonha perder para o Vasco, porque o Santos aspirava Libertadores. E agora ele está terminando o campeonato pedindo para que desça só 3. Então esse é o planejamento do Marcelo Teixeira. Então o Santos, se perder por Fortaleza, Marcão, acabou a paciência da torcida.